coisas que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos, dobrar e orar perante Deus, me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Boa noite a todos. Boa noite especial você que está nos visitando, que você se sinta bem entre nós. Agora chega o nosso momento da oração intercessória. Se você tiver um pedido para fazer, quiser trazer aqui à frente no pé do altar do Senhor, venha, nós vamos orar por você. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz.
Aqueles que puderem, ajoelhem-se, por favor. Santo eterno Deus, nosso muito obrigado, Pai amado, pela vida, pela saúde. Muito obrigado pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que temos de estarmos aqui na Tua casa nesse novo dia. Queremos, ó Deus, pedir, suplicar a Ti uma bênção especial sobre todos que aqui estão, sobre os nossos irmãos que vieram aqui na frente, trazer um pedido especial, querido Deus, que o Senhor venha ser com cada um deles. Que o Senhor venha suprir cada um em suas necessidades, em suas lutas, em suas dificuldades. Queremos, ó Deus, te pedir em favor dos nossos irmãos que se encontram enfermos, acamados, iludidos, em favor daqueles que se encontram desempregados, ó querido Deus, que o Senhor venha ser com cada um deles. Pedimos que venha perdoar todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, ó Pai querido. Queremos pedir também a Tua bênção para o pastor Judson, que vai expor a Tua palavra. Que ele venha falar palavras vindas dos céus, que venha de encontro às nossas necessidades. Ser com cada família aqui representada, ó querido Deus. Ser com todos nós nessa nova semana. Que tudo seja feito para a Tua honra e pela Tua glória. Em Teu nome nós te pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Teremos uma música especial para a nossa irmã Helen. Abre meus olhos, Senhor, para que eu possa ver a Tua face brilhando em mim. Cego espiritual, vejo tão pouco de Ti. Abre meus olhos, eu quero Te ver. Restaura-me, restaura-me com Tua luz, vem preencher, afasta a escuridão, dá-me mais vida, Senhor, transforma do amor, faz-me enxergar Jesus. Abre meus olhos, Senhor, para que eu possa ver a Tua face brilhando em mim. Cego espiritual, vejo tão pouco de Ti. Abre meus olhos, eu quero Te ver. Restaura-me, restaura-me com Tua luz, vem preencher.
Obrigado, Ellen, por essa mensagem. É muito bom estarmos aqui nessa noite. E temos nessa noite aqui os nossos irmãos de Vila Matilde. Gostaria de saber se nós temos amigos que não são membros da igreja, que são convidados nossos. Temos nessa noite? Alguém que está nos convidando, está como convidado pela primeira vez nessa noite? Opa, temos aqui. Um prazer. Você, como é o nome? Cristiano. Seja bem-vindo, Cristiano. Muito bom tê-lo conosco nessa noite. Primeira vez, então? Ah, sim, não é membro, está conosco. Temos mais alguém? Mais pessoas aqui conosco? Opa, bem-vindos aí. Falem o nome para a gente. Jaqueline, Vanessa, e estou vendo as criancinhas aí, né? Os Cássio e César. E do lado é o esposo, Rafael. Jaqueline, Vanessa, Rafael, Cássio e César. Cristiano, quem mais? Ok, esses são nossos amigos. Muito obrigado por estarem conosco nessa noite. Aproveitamos também para saudar os nossos amigos que nos acompanham através da internet. Estamos nestes dias, aos domingos, falando sobre os patriarcas. E antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Incline a sua cabeça, onde você estiver nesse momento. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pelo dia que tivemos, pelo privilégio de podermos estar com a família, em atividades as mais diversas, mas te louvamos pela bênção de estarmos aqui nessa noite. Nós estamos aqui porque queremos louvar o teu nome, queremos também ouvir a tua palavra, seguir a tua orientação, e para tanto nós precisamos do teu Santo Espírito. Pedimos que o teu Espírito nos dirija no estudo dessa noite, que nos impressione. Nós precisamos muito da tua direção em nossa vida, nesses dias tão difíceis. Temos diante de nós muitas escolhas, e precisamos de sabedoria celestial para fazermos as escolhas que sejam as melhores, que sejam as escolhas que o Senhor deseja e também aquelas escolhas que irão nos levar por bons caminhos. Uma bênção nessa noite a cada um de teus filhos que estão conosco nessa noite, aqui na igreja, através da internet, nos mais diversos lugares. Fala, portanto, ao coração de cada um de nós, te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, então, no livro de Gênesis. Vamos dar continuidade um pouquinho à vida de Abraão. O seu nome, a princípio, era Abrão, e posteriormente foi mudado para Abraão, e nós dissemos, e pudemos demonstrar isso, que na verdade o relato bíblico começa a descrever a história de Abraão, ainda no capítulo 11 de Gênesis, não é mesmo? Uma lembrança no verso 27, e a história de Abraão, ela vai até o capítulo 25. Portanto, realmente, a Bíblia, ela dedica um bom espaço, né? A história de Abraão vai até Gênesis 25, verso 11. Portanto, como nós dissemos no domingo passado, é impressionante, mas a história de Abraão, ela toma 25 capítulos dos 50 capítulos do livro de Gênesis. Isso é realmente extraordinário. Sabe que eu não havia pensado nisso até esses dias? Deixa eu ver aqui, até onde vai a história de Abraão? E pensei, puxa, que coisa extraordinária. Então, a história de Abraão não é tema de apenas um sermão, deve ser para há várias coisas na vida de Abraão que nos impressionam. E uma coisa interessante é que ele foi da 10ª geração depois de Noé, 20ª geração depois de Adão. E Abraão foi chamado por Deus, muito provavelmente no mesmo ano em que Noé morreu. Olhando ali no capítulo 11 de Gênesis, as 10 gerações depois de Noé, a começar por Sem e a terminar em Abraão, se nós contarmos ali a idade de cada geração, quando concebia o primeiro filho, nós vamos chegar ali exatamente a 390 anos, mais os 500 anos de Noé,
890, mais uma diferença de 60 anos, nós vamos aos 950 anos. Então, há uma possibilidade de que Abraão tenha nascido ao mesmo tempo, muito próximo à morte de Noé. Deus chamando alguém para dar continuidade. Abraão foi chamado no momento em que a idolatria havia realmente se alastrado. Mas agora eu quero chamar você para você ver comigo. Abra sua Bíblia, só vendo que você vai poder acompanhar. Veja uma coisa aqui. No capítulo 12, nós vemos aqui o chamado de Abraão. E Abraão, então, ele sai. Nós devemos nos lembrar que Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi para Harã, pela rota do Eufrates. Nessa época, o seu pai atendeu o chamado de Deus com ele, mas o seu irmão, Naor, não quis. Naor, com a sua família, ficou lá em Ur dos Caldeus, e por isso que Naor desaparece aqui da história bíblica. Mas o seu pai e o seu sobrinho, filho do seu irmão falecido, chamado Harã, vão até a cidade de Harã. Até uma coincidência aqui, que o nome da cidade é o mesmo do nome do seu irmão falecido. E então, Deus reafirma o chamado que havia feito a ele em Ur dos Caldeus, e Abraão sai. E agora eu quero mostrar para você, Abraão vai para a terra de Canaã, e o primeiro lugar que ele chega é a cidade de Siquém. Então veja, eu fiquei observando na história de Abraão, quantas vezes Deus apareceu a Abraão. Você já fez isso? Ao ler a vida de Abraão, apareceu Deus a Abraão. E eu fui anotando, 1, 2, 3. E eu encontrei 11 momentos na descrição da história de Abraão que Deus fala com ele, que Deus aparece a ele. Algumas vezes Deus aparece, outras vezes Deus aparece em sonhos, outras vezes Deus fala a ele. Deus tem muitas maneiras de se comunicar conosco. Então, Abraão, em primeiro lugar, Siquém, ele faz um altar. Você pode ver isso aqui em Gênesis capítulo 12. Isso aqui está tudo sublinhado em minha Bíblia. Você vê isso no verso 6. Ele faz um altar. Deus aparece a ele em Siquém. É a segunda aparição de Deus a Abraão. Abraão vai para Betel, verso 8. Lá em Betel ele edifica um altar ao Senhor. Depois ele vai para um Neguebe, o terceiro lugar. Lá em Neguebe vem a fome. Muitas vezes Deus permite provas. Deus fez um chamado para Abraão. E Deus havia dito para Abraão: de ti farei uma grande nação. Lembram-se? Te abençoarei, te engrandecerei o nome. Deus foi falando, muitas coisas. Mas aparentemente, Deus permitia que algumas provas viessem sobre Abraão. Veio uma fome. Como a terra da promessa agora não tinha água, não tinha chuva, Abraão então vai para o quarto lugar, vai para o Egito. Depois do período dele no Egito, ele volta de onde ele saiu, Neguebe, o quinto lugar. Depois Abraão volta para Betel. Olha que interessante, uma viagem de volta. Ele entra em Canaã, passa por 3 lugares, sai para o Egito, volta pelos mesmos lugares, Neguebe, Betel, onde ele havia construído aquele altar, e lá em Betel, eu estou aqui, nós já estamos aqui, veja, no capítulo 13, você vê no verso 1, ele voltou do Egito para o Neguebe, no verso 3, ele volta para Betel, no verso 4, ele volta ao altar onde ele havia construído, e ele oferece a Deus ali a sua gratidão, o seu louvor, ele invoca o nome do Senhor, e então existe um problema em sua vida, mais uma provação. O seu sobrinho tão querido, há um conflito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão então disse: meu filho, não vai dar mais, escolhe. E Ló escolheu as campinas do Jordão. Ló vai para o Oriente. Abraão fica na terra de Canaã. E nesse momento,
a descrição, Deus aparece, depois desse momento que Ló vai embora, Deus aparece pela terceira vez a Abraão. Está aqui no verso 14. Abraão, ergue os olhos, levanta os olhos para o norte, para o sul, para o oeste, para o leste. Toda esta terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. Deus fala coisas que não havia dito antes. Se alguém puder contar o pó, então poderá contar a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra, porque eu te darei. Então Abraão, depois dessa promessa que Deus aparece pela terceira vez, Abraão se muda. Ele sai de Betel, ele vai para um novo lugar agora. Esse lugar faria parte da vida de Abraão, Hebrom, lá para os carvalhais de Manre. E, meus queridos, uma outra provação na vida de Abraão. Uma guerra de reis, 4 reis contra 5 reis, capítulo 14. E no meio dessa batalha, Ló é levado. Abraão fica sabendo, pega 318 homens da sua casa. Vocês sabiam que Abraão, as pessoas que moravam com ele, em torno de 1000 pessoas viviam com Abraão. Deus havia abençoado tanto. Pessoas que, muitas delas, a maioria delas, o acompanharam desde Ur, a maioria de Harã. Pessoas a quem Abraão havia testemunhado Deus, que queriam participar das bênçãos deste Deus, acompanhavam a sua família, cerca de 1000 pessoas. Então nós vemos aqui Abraão resgata Ló. Os reis o agradecem. Melquisedeque, rei de Salém, o abençoa. Abraão faz um pacto com Deus, devolve o dízimo. Final do capítulo 14. E no capítulo 15, nós encontramos Deus aparecendo a Abraão pela 4ª vez numa visão. Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, não temas. Abraão estava amedrontado, sabe por quê? Ele havia lutado contra reis, ele havia tomado a Ló, resgatado a Ló, ele estava com medo provavelmente de sofrer retaliações, mas Deus falou a ele: não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Estou lendo Gênesis 15, verso 1. E então, Abraão disse para Deus: Senhor, o Senhor está dizendo que o meu galardão vai ser tão grande, mas eu estou entendendo que eu vou ter uma descendência grande. E vai ser através do meu servo, Eliezer, né? Eu concordo com isso, Senhor. Pode ser assim. Está bom para mim. Eu gosto muito desse servo. Deus disse para Abraão: não, Abraão, não vai ser de Eliezer. A grande nação vai ser de você mesmo. E nós encontramos aqui um momento em que, olha só, Deus tira Abraão da sua casa, verso 5, e manda ele olhar para as estrelas, para o céu. Então eu imagino que esse capítulo 15 foi um dia que Abraão passou com Deus. Você já passou um dia com Deus? Deus começa num sonho de madrugada. Abraão, em sonho, conversa com Deus. Deus leva ele para fora, mostra o céu ainda estava escuro. Manda para ele contar as estrelas. Se você puder contar as estrelas, será assim a sua descendência. Deus diz para ele que é o mesmo Deus que o havia chamado. E Abraão: mas Senhor, como é que eu vou saber que essa promessa vai se cumprir? Como nós? Às vezes fraquejamos. Deus falou: Abraão, você vai saber. Prepara um sacrifício para mim agora. Você vai preparar uma cabra, uma novilha, está no verso 9, de Gênesis 15. Um cordeiro, uma rola e um pombinho. E Abraão prepara aquele sacrifício. Vocês vão perceber que Abraão esperou a resposta de Deus àquele sacrifício. Ao pôr do sol, Deus começou a falar com ele de madrugada. Ao pôr do sol, ele ainda estava falando com Deus. Abraão estava cansado. Ele começou a dormir.
Ele teve um pesadelo. Diz que um pavor, um sono. Já teve um sono assim? E Deus então lhe falou, mostrou para ele um pouco do futuro da sua vida. Falou: Abraão, você vai ser a descendência, sua descendência ela vai se multiplicar, mas essa descendência sua vai ser peregrina, vai ser escrava por 400 anos. Depois eu vou libertar. Você, Deus disse para ele, você vai descansar em paz. E diz que depois, já à noite, se você for ver aqui, verso 17, posto o sol já havia se posto, então eu entendo que é noite. Aqui houve densas trevas. Então Deus, através de um fogo, de uma tocha, Deus purificou aquele altar e confirmou a sua aliança com Deus. Veja, 4 vezes. E isso contando que esse dia, eu estou contando uma vez, um dia inteiro com Deus. Um dia inteiro com Deus. E agora chegamos ao capítulo 16. Eu quero ler os primeiros versos. Gênesis capítulo 16. E eu quero falar um pouquinho disso nessa noite. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Por que isso aconteceu? Deus havia aparecido a Abraão tantas vezes. Abraão, naquele dia com Deus, ele havia dito: mas Senhor, pode ser Eliezer. Deus: não vai ser Eliezer. E agora, 10 anos haviam se passado, desde que Abraão entrara na terra de Canaã. Abraão, quantos anos tinha Abraão quando ele entrou em Canaã? Vocês se lembram? 75 anos. Ele estava agora com 85 anos, quando Sara dessa sugestão. Parece que a promessa não se cumpria. A promessa, naquela época, ter uma família numerosa era símbolo de bênçãos de Deus. As famílias eram numerosas. Casais sem filhos eram mal vistos. Mas 10 anos, desde quando ele pisara Canaã, sem contar o tempo que Deus já o chamara, quando ele vivia em Ur dos Caldeus, não sabemos quanto tempo. E nada. E aqui nós aprendemos uma lição. Sara, vejam, Abraão devia contar para Sara. Eu penso que muitas vezes Deus apareceu a Abraão e Sara não estava presente. E Abraão devia contar: Deus me apareceu hoje, Sara. Sara, eu estou vibrando. Deus falou isso, falou isso. Sara, eu perguntei, você não estava em dúvida? Não vai ser Eliezer, vai ser nosso filho. Mas o filho não nascia. Sara teve essa brilhante ideia. Sara falou: o problema sou eu. A bênção não está sendo dada porque o problema está comigo. Então eu não quero que o problema esteja, que eu seja o problema para Deus. Que não seja então por mim. Veja a maneira como ela diz: Deus me tem impedido de dar à luz filhos. Primeira lição: não devemos culpar a Deus quando aquilo que planejamos para a nossa vida não acontece. Deus não é o culpado pelos nossos fracassos, mesmo quando tentamos acertar, mesmo quando tentamos fazer a sua vontade. Eu não estou tendo filhos porque Deus não quer. Ele está impedido. E ela então falou: olha, é muito simples.
Por que eu não havia pensado nisso? Eu vou dar para você a minha serva, Agar. E o filho de Agar será nosso filho. Irmãos, naquela época, poligamia era uma prática legalizada. Era uma prática comum, de acordo com, não apenas com os costumes da época, mas era uma prática contratual, legal. E diz a palavra de Deus que Abraão concordou. E o que aconteceu? Quais foram as consequências? A minha esposa está falando comigo. Qual seria a mulher que iria concordar, iria pensar em colocar no lugar dela uma outra para ter o filho dela, hoje em dia? Eu falei, mas naquela época era diferente. Naquela época, ela era esposa por um momento até conceber. Depois ela tirava, foi o que aconteceu com Agar. Quando Agar se viu na nova posição de esposa, e quando ela percebeu que ela havia concebido, ela pensou, puxa, todas as promessas de Deus a Abraão são minhas. Ela se engrandeceu, ela ficou orgulhosa. E ela desprezou a Sara. As consequências? Veja, aqui diz, verso 4, ele a possuiu e ela concebeu. E vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Ela se tornou orgulhosa. Ela tinha motivo para se orgulhar? Ela nem teria motivo para se orgulhar. Não fora a ideia dela. Ela havia sido colocada naquela posição por Sara. Um falso orgulho. E nós vemos aqui, disse Sara a Abraão, verso 5, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Agora Sara, olha a consequência, começa a brigar com Abraão. Os desentendimentos de um casal. Uma acusação. Você é o culpado. Ela tinha razão nessa acusação? Não. Era uma falsa acusação. Veja, segunda lição, não devemos fugir da responsabilidade quando os nossos planos fracassam. Somos responsáveis pelas nossas decisões. Somos responsáveis pela nossa falta de fé. Quando deixamos de confiar em Deus e passamos a ser responsáveis pelos erros que cometemos em suas vastas consequências. Somos responsáveis pela nossa falta de perseverança. E aqui nós vemos a atitude de Abraão. A atitude de Abraão foi correta? Também não. Qual foi a resposta de Abraão? Neutralidade, uma falsa neutralidade. Veja, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Ele falou, uma falsa neutralidade. Na verdade, ele não queria que acontecesse isso. Era o filho dele. Ele queria proteger o filho dele, mesmo sendo com a serva. Ele falou, faça o que você quiser. Ele foi neutro. Também não foi uma atitude correta. Vejam as consequências. Um erro vai levando a outro erro. Então nós não devemos culpar aos outros quando as coisas não acontecem. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós cometemos os piores erros. Quando nós deixamos de compreender qual é o tempo de Deus. Muitas vezes, as promessas de Deus, irmãos, não se cumprem imediatamente. Mas elas sempre se cumprem. No tempo de Deus. Mas Deus
mesmo sem anular as suas promessas, Ele permite que nós passemos por provações. E no momento em que nós enfrentamos aquelas provações, tudo parece perdido. Veja, um pensamento aqui. Quando um assunto requer oração específica, devemos orar até estarmos seguros de que o assunto está nas mãos de Deus. Nós temos uma preocupação, nós oramos até que o Senhor está nas tuas mãos. E então, podemos dar-lhe graças pela resposta. Se a resposta aparentemente demorar, não devemos ficar orando como quem não crê na resposta. Porque se nós ficarmos orando como descrendo na resposta, será um obstáculo. E a nossa fé enfraquecerá. Veja, se o Senhor está nos fazendo esperar, pode não ser errado nós voltarmos a falar em oração, mas podemos voltar a falar naquele assunto, mas com fé. Não oremos de tal maneira a perder a fé, em vez de crescer na fé. Digamos ao Senhor que estamos esperando e crendo que Ele nos ouviu. E desde já louvemo-lo pela resposta. Então, meus queridos, o que é fé? Abraão é o pai da fé, não é mesmo? Mas vocês estão percebendo como era a vida de Abraão? Como foi a vida de Abraão? Como ele em muitos momentos fraquejou, como nós também fraquejamos? Vocês viram que naquele dia que Abraão falou com Deus, Senhor, mas não vai ser através de Eliezer? Deus falou, não. Diz que assim no Gênesis 15, verso 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu no Senhor, ele foi de coração, mas quando vinham as provas, vinha também a dúvida. Irmãos, o que é fé? Fé não é um sentido, fé não é uma visão, fé não é razão. Sabe o que é fé? É tomar a Deus na sua palavra. Tomar a Deus na sua palavra. Quando nós começamos a ficar ansiosos com as promessas de Deus, o começo da ansiedade é o fim da fé. E o começo da fé é o fim da ansiedade. Na verdade, nós sabemos que hoje vivemos num mundo em que os transtornos da ansiedade são tantos, que quase ninguém hoje escaparia de um transtorno da ansiedade, um dos muitos transtornos. Há tantos, não é mesmo? E muitas vezes, quando as promessas que nós cremos, recebemos de Deus e tivemos a certeza de que elas são nossas, elas não se cumprem imediatamente em nossa vida, nós ficamos ansiosos e perdemos a fé. Então nós vemos que a máscara de Sara cai, no momento em que Abraão fala, então faz o que você quer. O que ela faz? A gente vê que ela não estava preocupada. Ela simplesmente, ela demonstra todo o seu ódio contra a sua serva, e ela expulsa, ela escurraça a sua serva, ela a humilha, e Agar é obrigada a sair de sua presença. E diz que Agar, quando ela foi encontrada pelo anjo do Senhor, que está aqui no verso 7, junto a uma fonte de água no deserto, no caminho de Sur, ela já havia caminhado 3 ou 4 dias, porque a distância mostra isso, esse lugar onde ela estava. E aqui,
nós vemos o cuidado de Deus para com uma pessoa que aparentemente era menos culpado nessa história, Agar. Não é mesmo? Uma terceira lição, não devemos culpar os outros quando nossos planos não se cumprem da maneira como desejamos. Quando nós nos sentimos prejudicados pelos outros, preste atenção, porque isso é muito comum. Isso não aconteceu por culpa dessa pessoa, daquela pessoa. Quando nos sentimos prejudicados pelos outros, devemos evitar os julgamentos apressados e depositar nossa causa nas mãos de Deus. Veja, primeiro, quando nós transferimos a culpa de algo que aconteceu conosco para outra pessoa, nós perdemos o foco. Segundo, cometemos injustiça. Terceiro, nós aprofundamos o problema. Culpar os outros não é a solução para nenhum problema. Então nós encontramos Agar. Agora Agar se tornou o motivo, o problema, mas ela não era o principal problema, ela sai. E nós vemos o anjo do Senhor. E no verso 15, no verso 13, Agar descobre que aquele anjo do Senhor era o próprio Senhor. Era o próprio Jesus Cristo. Antes, pré-encarnado, apareceu a ela. Pergunta para ela, de onde você vem e para onde você vai? E ela conta a história. Estou fugindo da minha senhora. Volta para, seja humilde. E o anjo, Deus faz uma promessa. Eu vou multiplicar a tua descendência. Eu vou abençoar. A sua descendência vai ser muito numerosa. Seu filho vai se chamar Ismael. Ele será grande. Ele vai ser um vencedor. Então ela invocou o nome do Senhor, dizendo: Tu és Deus que vê. Olha só, pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Sabe o que significa essa expressão dela? Não olhei eu para esse lugar para aquele que me vê? É mais ou menos assim: puxa, eu vi a Deus e ele não, eu estou viva. Quem pode ver a Deus e permanecer vivo? Deus me apareceu e eu estou viva. Esse é o sentido hebraico desta pergunta, dessa expressão, dessa exclamação. Meus queridos, quando nos deparamos com provações e entregamos nossos planos nas mãos de Deus, podemos descansar pela fé na certeza de que o Senhor cumprirá suas promessas no momento oportuno. E sabe uma coisa que a gente vê aqui na vida de Agar? Que mesmo quando nós nos desviamos, Deus nos procura. Quando nós erramos, Deus nos aconselha. Ela devia ter sido humilde, ela deveria ter ficado. Não é mesmo? Ela deveria ter permanecido ali. Né? Sara humilhou-a, mas Sara não a expulsou. Você veja o texto, ela fugiu. Veja, ela fugiu. Ela não foi humilde. Ela não quis voltar à sua posição. Mas Deus mostra para ela que ela precisa de ser humilde, retornar. Deus nos aconselha quando erramos. E Deus renova a sua promessa quando nós nos arrependemos. E a promessa de Deus foi maravilhosa. Não era a promessa. Porque, de acordo com Gálatas capítulo 4, verso 23, diz que Ismael, ele foi o filho da carne. Veja, o plano de Sara de ter um filho, mas esse foi o filho da carne. Mas Isaque foi o filho da promessa. Está em Gálatas.
O apóstolo Paulo diz: um é o filho, Ismael, o resultado de esforços humanos. O outro é o fruto da fé. Um é o filho da carne, o outro é o filho do Espírito, o filho da promessa. Sim, meus queridos, Deus deseja que nós desenvolvamos uma fé total nele, implícita nele. Como está a sua vida? Será que a sua vida daria 25 capítulos no livro de Gênesis? Quantos capítulos daria a sua vida? Quantas vezes Deus já apareceu a você de alguma maneira? Quantas vezes foi preciso que Deus impressionasse o seu coração, reafirmando suas promessas, e você se reanimou? E quantas vezes você tem caído e tem voltado à estaca zero? Lembre-se, o começo da fé é o fim da ansiedade. Fé é tomar a Deus pela palavra. Você gostaria de ter essa fé? Você gostaria de permitir que mesmo em meio às dificuldades, às provações, aos imprevistos de sua vida, aquilo que é ruim, aquilo que parece que vai acabar com você, mas não vai acabar, porque Deus, quando Ele permite que provações nos assolem, Ele tem um propósito de nos ensinar lições de paciência, lições de submissão, lições de humildade, para preparar o nosso caráter. Através das provações, das dificuldades, Deus está preparando a nossa vida para um dia vencermos, andarmos com Ele face a face no seu reino. Você gostaria de ter essa experiência de uma vida, uma aventura de fé, de vencer pela fé? Quantos gostariam? Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Confiar nesse Senhor vale a pena. Nós vamos cantar agora o hino Confiei no meu Senhor. E eu espero que ao cantarmos este hino, você esteja renovando o seu desejo de confiar neste Deus maravilhoso. Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Vamos todos cantar então? O hino que será projetado é o número 471 do nosso inário. Confiei no meu Senhor, e Ele me ouviu, do pecado me livrou, e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor.
Temos aqui os nossos amigos, vamos orar também por vocês, nossos amigos aqui de São Paulo, Eunápolis, Salvador, Franca, Recife, Blumenau, Americana, Campinas, Marília, Mogi Guaçu, São José do Rio Preto, São José dos Campos. Quero dizer a esses nossos irmãos e amigos que o Senhor possa lhes abençoar, que vocês possam sentir a presença do Senhor bem perto de vocês, e que mesmo em meio às dificuldades, aquelas promessas que parecem não se cumprir, confiem no Senhor, esperem nele, e certamente a sua promessa se cumprirá. Nós temos aqui a Marisa, de Americana, Marisa Vieira Ramos de Oliveira. Boa noite a todos, irmãos e amigos. Oremos uns pelos outros. Ok, Marisa? Vamos orar uns pelos outros. O irmão Walter Cardoso, da Igreja Central de Salvador, ele pede as nossas orações pelo filho Valtinho. O desejo dele é que o Valtinho aceite a Jesus. Então vamos orar pelo Valtinho. As orações dos pais, né, são constantes. E certamente muitos pais que estão conosco nessa noite têm filhos que estão afastados do Senhor, mas devemos nos lembrar que o Senhor ama esses filhos queridos e Ele quer trazê-los novamente, por isso devemos orar sempre. Vamos inclinar a nossa cabeça para essa oração. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela vida de Abraão, pelo seu exemplo, pelos seus fracassos, mas também pelas suas vitórias, pela tua paciência para com ele, teu amor, e porque as tuas promessas sempre se cumprem. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos com as histórias da tua palavra, que a nossa vida seja uma vida de constante crescimento, que jamais olhemos para trás, que jamais nos desanimemos com os obstáculos que surgirem no caminho. Sabemos que neste mundo teremos dificuldades, teremos problemas, mas se permanecermos na fé, nas promessas desse Deus, seremos vencedores. Dá uma bênção sobre cada um de teus filhos aqui nessa noite, aqui na Vila Matilde e nos lugares que mencionamos aqui, que cada um de nós saia aqui com a certeza de que tu estarás ao nosso lado. Nesta nova semana, que tenhamos a tua presença conosco, a tua proteção também. Dá-nos uma boa semana de atividades. Te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Estaremos cumprimentando aos irmãos à saída.